E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a pintura Tarsila do Amaral. Lembrando que esse é o vídeo parte 2, ou seja, você tem que ter assistido a primeira parte do vídeo, senão você vai ficar perdido, que eu vou dar somente continuação ao que eu estava falando no vídeo anterior. A experiência de Tarsila do Amaral no Oriente Médio foi o primeiro grande acontecimento em 1926. A Tarsila, juntamente com sua filha e o Oswald de Andrade, eles foram aí numa viagem, né, também acompanhados dos amigos, de 3 meses conhecerem alguns países, Turquia, Grécia, Armênia, Palestina, Egito, né, conhecer outras culturas, outras experiências artísticas. E nisso, né, nessa viagem, ela começou a fazer registro dessas experiências, né, não só na questão de aprendizado mesmo, mas também como inspiração para o seu trabalho futuro. E a documentação sobre a vida biográfica, né, de Tarsila nos mostra que ela tinha esse hábito de colecionar identificações de diversos locais por onde ela passava. É importante ressaltar que apesar da produção da Tarsila ter começado na fazenda, né, como já havia falado no primeiro vídeo, a pintura dela só ganhou uma espécie de força após 1928, né, com a execução da obra Abapuru de 1928. Com essa pintura a gente pode dizer que ela estava como uma espécie de encerramento de um período de calmaria, né? Essa pintura Abapuru, ela é primordial para poder iniciar um novo movimento artístico na vida da Tarsila, que alguns críticos gostam de dizer que era liderado por Oswald de Andrade, que seria denominado, né, esse movimento que viria depois da Abapuru pelo próprio Oswald, né, que seria um movimento antropofágico. E apesar da Tarsila ser reconhecida em vida, como eu falei, expôs internacionalmente, expôs no Brasil, apenas no final da década de 1960 é que os historiadores especialistas falam com certeza de que ela realmente teve uma espécie de reconhecimento, assim, de toda a sua produção, né? Não apenas reconhecimento de um único quadro, né? Ou reconhecimento por causa de polêmicas, mas o reconhecimento dela como artista. A estruturação da sua carreira só veio em 1960, né? Bem próximo já da sua morte, que é quando ela começou a ser requisitada no cenário das artes brasileiras. Momento então que buscava-se uma revisão do movimento modernista. E em 1969 foi quando ocorreu a sua maior retrospectiva, com mais de 600 obras. E em 1995 a sua principal obra, o Abapuru, foi vendida por um preço recorde até então visto de obras brasileiras. Na segunda década do século XXI, passado aí mais de 40 anos após a morte da Tarsila, foi quando o título de musa modernista brasileiro foi dado a ela, deixando então uma espécie de legado que é constantemente acessado pelo grande público. Ou seja, né, parece que os artistas de uma forma geral, desde lá do Renascimento até hoje, parece que o devido reconhecimento sempre vem após a sua morte. Agora, para falar um pouco mais dos movimentos, né, que a Tarsila fez parte, como por exemplo o Movimento Pau-Brasil, foi em Minas Gerais que a Tarsila fala que ela viu as cores que ela gostava mais desde a sua infância, mas a maioria dos seus mestres sempre dizia que eram cores caipiras e que não deveriam ser usadas em seus quadros, abre aspas. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas, o azul puríssimo, o rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. E essas cores de Tarsila foram que tornaram sua marca da sua obra. Não só as cores, mas também a temática brasileira, com paisagens rurais, urbanas, além de a nossa fauna, flora, folclore do nosso povo, e ela dizia que queria ser uma pintora do Brasil. E é interessante falar dessa questão das cores, porque, por exemplo, se a gente faz um paralelo, Van Gogh é extremamente conhecido pelo uso que ele fazia das cores, né? Cores fortes, como o azul, como o amarelo, né? A forma como ele fazia aquela composição cromática, tudo isso sempre chamou a atenção das pessoas, né? E a Tarsila não foi diferente. Essa forma que ela fazia das cores, as coisas que ela retratava, era muito diferente. Foi uma espécie de inovação, não só, como eu disse, né, para a arte brasileira, mas também para a arte europeia, principalmente a francesa, que é onde ela conseguiu expor aí o seu trabalho. A França ficou alguns críticos perplexos, né, no sentido negativo, e muitas pessoas abraçaram esse novo jogo cromático, essa nova temática que ela trazia.
Além do tema das cores, Tarsila, né, como a gente não pode esquecer, ela aprendeu o cubismo na França e ela trouxe o cubismo para cá. Né? E esse trazer um cubismo não significa que ela chegou aqui e começou a pintar como o Picasso, não é isso, gente. Significa que ela possuía o conhecimento de uma técnica e usou essa técnica para produzir, né, obras inéditas, o trabalho dela. Então ela sabia essa técnica, ela sabia aquele estilo. Mas não quer dizer que ela ia fazer o que os franceses estavam fazendo. E é óbvio que ela não fez, se você tem acesso aí a essas obras. E se a gente for pensar em alguns exemplos desse período pau-brasil, desse período cubista, a gente pode pensar em algumas obras como Carnaval em Madureira, Morro da Favela, O Mamoeiro ou Pescador, dentre outros. E ainda nessa viagem, né, na viagem que eu estava falando lá do Oriente Médio, a artista ela fez uma das suas melhores séries de desenhos, que inclusive inspirou Oswald de Andrade a escrever uma poesia intitulada Pau-Brasil, no livro que está aparecendo aqui embaixo para vocês. E é em 1926 que a Tarsila faz a sua primeira exposição individual em Paris e que foi extremamente bem recebida pela crítica local. Agora entrando no movimento mais conhecido, que é o movimento da antropofagia, a Tarsila em 1928 queria presentear o seu marido Oswald de Andrade. Foi então que ela pintou o Abapuru. Dizem que quando Oswald viu, ele ficou impressionado e disse que era o melhor quadro de Tarsila que ela já havia feito até então. Ele chamou o amigo escritor Raul Bob, que também achou o quadro fantástico, né? Ele batizou então o quadro de Abapuru, que significa o homem que come carne humana, o antropófago. Mas eu também li outras versões que não foi o Oswald que deu esse nome. Ao contrário, que a Tarsila procurou no dicionário algumas palavras e quando ela viu Abapuru, ela achou que era um nome que tinha a ver com o que ela queria passar com a obra e ela mesma nomeou o quadro. Sobre o nome antropofágico, tem a ver com o fato de que Oswald escreveu um manifesto antropófago que fundaram o movimento antropofágico. E a figura do Abapuru simbolizava o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era até então a cultura vigente da época, né? Ou seja, a Tarsila queria transformar a arte em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país de certa forma. E é importante falar que dessa fase da antropofagia não foi só o Abapuru. Ele é o símbolo marcante, mas não é a única produção que ela fez dessa fase. Também a gente pode pensar em exemplos como Sol Poente, a Lua, Cartão Postal, o Lago e Antropofagia. Nesta fase, ela usou muito bichos e paisagens imaginárias, além de cores fortes. Tarsila chegou até a mencionar que o Abapuru veio das memórias que ela tinha no seu inconsciente, imagens que apareciam para ela, que às vezes a assustavam, que tinha a ver com a sua infância e as histórias que ela ouvia das mulheres que trabalhavam na casa dela. Em 1929, a Tarsila fez a sua primeira grande exposição individual no Brasil e a crítica ficou bastante dividida, pois ainda sim existiam pessoas que não entendiam sua arte. Na verdade, eu acho que até hoje, viu, gente? Se vocês acompanhem os debates em relação às questões da arte, principalmente no Twitter, você vê que até hoje as pessoas não entendem a obra de Tarsila do Amaral. E nesse mesmo ano, de 1929, ela teve então a crise da Bolsa de Valor, que eu já tinha comentado no primeiro vídeo, em Nova York, e a crise do café no Brasil, consequentemente. E assim, a realidade da Tarsila mudou do dia para a noite. Seu pai perdeu todo o dinheiro, ele teve as suas fazendas hipotecadas e ela teve que trabalhar pela primeira vez na vida. Ela acabou se separando de Oswald, pois ele, né, como ficou bem conhecido posteriormente, traiu ela com uma estudante de 18 anos, que era Patrícia Galvão, que depois ficou conhecido como Pagô. Em 1930, durante poucos meses, a Tarsila exerceu o cargo de conservadora na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Mas logo ela teve que deixar aí a sua função por causa da queda aí de Washington Luiz e a ascensão aí do governo de Getúlio Vargas. Outra possível fonte de renda que ela tinha provinha da venda do seu patrimônio artístico, sugerido por uma lista de obras, 87 delas feitas pela própria artista a partir do seu acervo. Como eu disse, a partir desse momento a Tarsila precisou se sustentar, né, porque não tinha mais aquele suporte financeiro do seu pai. Em 1930, apesar das frustrações, não só no casamento, mas também em questões financeiras, a Tarsila ainda conseguiu continuar com seu trabalho. Ela conseguiu participar da primeira exposição de artistas modernos brasileiros no exterior, realizada aí no Museu de Nova York, e a exposição da Casa Modernista na rua Itaipópolis, em São Paulo, na exposição de arte moderna também na Escola de Paris e em São Paulo.
Entretanto, a curiosidade de desbravar outros locais foi muito forte para ela. Então ela foi parar lá na União Soviética, mudando completamente a percepção que ela tinha também da sua própria vida, né? Como eu disse, ela era uma menina burguesa, né? Criada ali entre a transição da escravidão no Brasil, e de repente ela se vê num mundo completamente diferente quanto a União Soviética. Não é à toa que ela começou a pintar mais obras operárias, mais temáticas relacionadas ao trabalhador. E quando ela volta para o Brasil, devido ao contexto político, né, de Getúlio Vargas, ela acaba sendo presa porque eles acreditam que ela tinha aí uma espécie de ligação com o Partido Comunista, não só por causa da sua viagem à União Soviética, mas por causa do, até então, seu namorado, que tinha aí, acreditava-se que ele também tinha uma forte ligação com o Partido Comunista. Em 1931, então, é que ela começa o seu relacionamento com um médico, né, considerado comunista, Osório César. Ela expôs em Moscou, e lá ela se sensibilizou com essa causa operária. Quando ela voltou para o Brasil, ela realmente chegou a participar de reuniões do Partido Comunista, provavelmente devido a essa influência desse namorado dela. Depois desse episódio, que ela foi presa por um mês, ela acabou rompendo o seu namoro com o Osório, também rompendo com qualquer possível aliança, filiação que ela pudesse ter com o Partido Comunista. E dessa fase, ela pintou obras como Operários e Segunda Classe, e depois obras como Costureira e Orfanato. Em meados dos anos 30, né, bem depois dela ter terminado lá com o Osório, ela se uniu com o escritor Luiz Martins. O romance durou cerca de 18 anos. Tarsila, então, pessoal, volta para Paris, e chegando lá é uma completa mudança em relação às primeiras viagens. Como eu disse, quando ela foi para Paris da outra vez, ela teve contato com a elite, ela usava altas grifes da época, então era uma mudança completamente diferente. Agora ela vai para Paris e mora num hotel modesto, ela procura emprego e começa a trabalhar como pintora de paredes, e só depois, então, né, trabalhando nesse período em Paris, ela consegue voltar para o Brasil e começa a trabalhar como colunista nos diários associados ao seu amigo Assis Chateaubriand. Em 1950, Tarsila então volta ao seu primeiro período para o Brasil com a obra A Tela, A Fazenda. Ou seja, é importante a gente falar desses períodos, né? Período tal do artista, mas é importante falar que quando o artista está pintando, ele não fica pensando assim, agora eu estou no momento para o Brasil, então só vou pintar para o Brasil. Não, agora eu estou no momento antropofágico, eu só posso pintar pinturas de acordo com o movimento antropofágico. Não, essas nomeações muitas vezes só vêm anos depois, dadas pelos especialistas que analisaram a trajetória do artista e dividiram por fases. Não é o artista que está lá vivendo aquele momento e nomeando a própria fase, isso não acontece. E muitas vezes esses movimentos são dados pelos públicos, pelo público, pelas pessoas que estão vendo. Às vezes o artista nem pensa nisso, ele simplesmente está ali e ele vai produzir o quadro. Então, quando ela pintou essa obra para o Brasil, não quer dizer que ela estava regredindo na arte dela, ou sei lá, voltando às raízes. Simplesmente ela estava pintando quadro. E a gente, provavelmente, que teve essa percepção de pensar, olha lá, ela está voltando para o movimento para o Brasil. Em 1949, ocorreu uma grande tragédia na vida de Tarsila. Sua única neta morreu afogada no rio de Petrópolis. A sua amiga, né, segundo dizem a reportagem da época, estava afogando, e a sua neta pulou para salvar sua amiga e acabou que as duas morreram afogadas. A participação de Tarsila no cenário artístico tornava-se cada vez mais tímida. Após a explosão de 1973, outra grande individual aconteceria apenas em fins de 1950, início de 1951. Entretanto, ela manteve participações em mostras coletivas como Salão de Maio, de 1937, 38 e 39 em São Paulo. Nesse último ano, ela publicou o texto Pintura para o Brasil e Antropofagia na revista anual do Salão de Maio, no qual relatou suas experiências como pintora em seu período de maior produtividade. Apesar da pouca atuação em 1940, segundo Amaral e Gottlieb, a artista foi homenageada pela Revista Acadêmica do Rio de Janeiro. E a edição da revista de setembro de 1940 foi um número especial dedicado à artista, com vários textos críticos sobre a sua obra. Mário de Andrade publicou na revista o texto Decorativismo, na qual ele defende as qualidades da obra de Tarsila e responde às críticas que tentavam rebaixar sua pintura a algo apenas decorativo. Mário, no entanto, admirava como a amiga conseguia encontrar nas cores uma maneira pessoal de se expressar, não se prendendo ao convencional que consistia em utilizar apenas tons baixos. Esse texto de Mário, ao mesmo tempo em que defende a pintura de Tarsila, nos mostra o ambiente hostil de críticas e regras que a arte moderna ainda enfrentava. Tarsila não é decorativa, ela é feliz. A arte dela tem ar de festa.
Eu me divirto esteticamente com a vitalidade, a coragem de certo mau gosto nacional que Tarsila impôs a seus quadros, com certos rosas e amarelos, certos azuis e certos verdes, certos acordes. Tudo expressões de uma ignorância superior, de quem soube ultrapassar a falsa cultura do aprendido de cor. E se tudo isso é decorativo, que seja, por Deus. É decorativo porque a felicidade é mesmo decorativa nesse mundo. Um completamento ulterior que, por ser ulterior, a imbecilidade humana sempre deixou para amanhã. De acordo com os historiadores, essa mudança na paleta cromática da Tarsila tem muito a ver com o término do seu relacionamento com Oswald. Foi a partir daí que ela começou a aprofundar mais nessas cores muito fortes, muito marcantes, que acabou se tornando aí a sua base, aí, que todo mundo sempre olha e pensa, nossa, isso é muito Tarsila. Também tem a ver com a sua dificuldade financeira, como eu falei, mudou totalmente a vida dela até então, o seu interesse pelas questões sociais, né? Então, para os historiadores, principalmente para a historiadora Amaral, em 1969, essa dualidade cerebral, sentimental, era muito recorrente nas suas obras e foi uma espécie de característica marcante de Tarsila. A historiadora ainda considerava, já em 1969, que a pintura de Tarsila estava dotada de muita imaginação e fantasia, que acabou se tornando ícone do modernismo brasileiro. E ela fala que a principal fase que a gente pode pensar é a fase pau-brasil, com as obras que mostravam mais uma relação mais objetiva com o que era observado na fase antropofágica, né? Uma expansão do universo criativo da artista e imagens elaboradas lá, assim, dentro da sua mente. Apesar de reconhecer a aproximação com os surrealistas, Amaral, ela convoca um trecho do depoimento de Mário de Andrade, publicado aí em 1927 no Diário Nacional, para poder apontar o pioneirismo da pintura da Tarsila na inauguração da arte. E diz o seguinte, o trecho que a historiadora resgatou. Pode-se dizer que dentro da história da nossa pintura, ela foi a primeira que conseguiu realizar uma obra de realidade nacional. O que a distingue de Almeida Júnior, por exemplo, é que a inspiração de seus quadros versa temas nacionais. Afinal, obras que nem o Grito do Ipiranga ou Carioca só possuem de brasileiro o assunto. Técnica, expressão, comoção, plástica, tudo encaminha a gente para outras terras por trás do mar. Em Tarsila, como aliás em toda pintura de verdade, o assunto é apenas mais uma circunstância de encantação. O que faz mesmo aquela brasileirice imanente dos quadros dela é a própria realidade plástica, um certo e muito bem aproveitado caipirismo de formas e cor, uma sistematização inteligente do mau gosto, que é de um bom gosto excepcional, uma sentimentalidade intimista, meio pequena, cheia de moleza e sabor forte. Tarsila, pessoal, participou da primeira Bienal em São Paulo em 1951, depois teve sala especial na 7ª Bienal de São Paulo e participou da Bienal de Veneza em 1964. E em 1969, a doutora e curadora Araci Amaral realizou a exposição Tarsila 50 anos de pintura. Porém, depois a sua filha veio a falecer antes dela em 1966. Tarsila mesmo só veio falecer em 1973. A partir da visão desse conjunto, percebemos a mulher e pintora Tarsila do Amaral, frequentemente caracterizada como ousada, corajosa, moderna, bela, musa, feminina, elegante, imaginativa, criativa, ingênua, curiosa, brasileira e cosmopolita. Já a sua obra foi qualificada como brasileira e moderna, nacional, sintética, simples, bem-humorada, alegre, feliz, colorida, infantil, ingênua, livre, singular, única, exótica, sincera, misteriosa, fantasiosa, audaciosa, futurista, cubista e surrealista. Sabemos que essa listagem não é fechada, está aberta a modificações dependendo de como e a partir de onde se lê e interpreta o legado de Tarsila. O fato é que as qualidades atribuídas à pintora e à obra ao longo de sua vida foram fundamentais no direcionamento das construções de memória que continuaram a ser feitas após sua morte. Tarsila, pessoal, finalizou os seus dias aí numa cadeira de rodas depois que ela fez uma cirurgia na coluna que a deixou paralítica desde 1965. Como eu disse, ela foi falecer em 1973 aí na cidade de São Paulo. Recomendo muito que vocês leiam a entrevista dela, o link tá aqui embaixo. Foi a última entrevista que ela deu antes de morrer. Todo esse vídeo, pessoal, ele foi baseado, tanto a parte 1 quanto a parte 2, na dissertação de mestrado feita lá na UFMG pela Roxane Sidney Rezende. Tô deixando aqui, né? Foi ela que eu me baseei todo o roteiro desse vídeo. Eu também li outros livros e artigos que eu vou deixar aqui nas referências. E eu sugiro que, se você quer aprofundar, mas aprofundar no sentido mais científico, às vezes de produzir um artigo, um resumo, alguma coisa mais específica nessa área, que você leia esses artigos científicos, que são as fontes confiáveis, trabalhos referencial. Agora, se você só tá querendo ler alguma coisa, assim, só por ler mesmo,
Leiam, comprem livros biográficos da Tarsila. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, do site oficial Tarsila do Amaral, que vende coisas, né? Tipo camisetas, canecas. E biografias dela tem várias aí que vocês podem estar comprando, né? Também se vocês querem se aprofundar mais nesse assunto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpa por ter demorado a postar ele. Quem me acompanha lá no Instagram e no Twitter, eu já tinha comentado que o motivo tão grande do intervalo entre um vídeo e outro é que eu tava com alguns problemas técnicos aqui para resolver com a minha câmera. Mas ainda estou a resolver, né? Espero que o mais breve possível. Inclusive, vocês vão perceber que a qualidade desse áudio está diferente em relação aos meus outros vídeos. Mas é isso, pessoal. Não podemos parar com as produções dos vídeos, então a gente vai continuar do jeito que der para continuar. Né? Como eu disse, convido vocês para estar me seguindo lá no Instagram e no Twitter, onde eu estou mais presente comunicando com vocês. E muito importante, se você gosta do canal, quer que tenha mais vídeos, indico vocês a contribuir aqui pra gente, né, pro nosso canal, pra nossa produção. A partir de R$2 você consegue nos ajudar. A gente tem a nossa campanha no Apoie-se e tem a chave Pix para você já fazer sua contribuição direta sem precisar se cadastrar. O bom do Apoie-se é que você pode fazer uma ajuda mensal aí pro canal, ok? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque como eu disse, não tem dia certo para postar, então você ativa o sininho, assim que eu posto você já recebe a notificação. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Beijo e até a próxima!